Olá, nós estamos iniciando mais um programa de entrevistas à descoberta do brincar e contar histórias terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e estarei com vocês no bate-papo desta noite. Você pode acompanhar este programa pelo canal Viva e Eduque, o canal 897 da Soul TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. Aventuras literárias. Este é o tema do nosso programa de hoje. Quem vai conversar conosco sobre este assunto é a escritora e psicanalista Ninfa Parreiras, que também é professora e produtora cultural. Ninfa é mestre em literatura comparada pela Universidade de São Paulo com a pesquisa A Psicanálise do Brinquedo na Literatura para Crianças e graduada em Letras e Psicologia pela PUC-Rio. Nascida em Itaúna, Minas Gerais, mora no Rio de Janeiro, onde trabalha em diferentes áreas, com a palavra e os sentimentos, a literatura e a psicanálise. Ninfa Parreiras tem livros publicados em prosa e em poesia, além de ensaios sobre literatura e psicanálise. Algumas de suas obras foram laureadas com o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. 30 melhores livros do ano da revista Crescer, seleção para o catálogo da Feira do Livro de Bolonha, Itália. Ninfa Parreiras, é um prazer enorme recebê-lo em nosso programa. Olá, Malha. Muito bom estar aqui com vocês nesse programa que reflete sobre o brincar, sobre a literatura, sobre o contar histórias. E hoje, com as aventuras literárias, estou me sentindo em casa. Com certeza, Ninfa. E como é que você define uma aventura literária? A aventura literária ela faz parte da vida, né? Porque tudo que está na literatura está na nossa vida. Então, ela tem sempre algo assim da ficção, da fantasia, da criação, mas ela também tem muito da nossa memória, da nossa bagagem como leitores, como escutadores de histórias, como narradores. E a aventura, ela é sempre alguma coisa também assim surpreendente. Epa, não sei o que vai acontecer, né? Vou entrar nisso e não sei onde vou chegar. Então, para mim, a aventura literária ela é sempre surpreendente. Eu preciso disso para ler, eu preciso disso para desacelerar, sabe? Assim, dar uma desacelerada. E até Uhum. antes de dormir, eu preciso das aventuras literárias. Você só dorme com elas. Durmo com elas. E você se lembra, Ninfa, da sua primeira aventura literária? Que livro ou história te levou para esse território da imaginação pela primeira vez? Eu me lembro que foram histórias, primeiramente, contadas que não estavam em livros, né? Eu sou de uma família do interior de Minas, de uma família de origem rural. Eu sou a primeira geração que nasci na zona urbana. Então eu estudava, eu escutava histórias de assombrações, de almas perdidas e penadas, era o que eu mais ouvia. E eu ficava com muito medo, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de ouvir. A minha avó contava, meu pai, minha mãe. E eram histórias também quando assim estava fazendo frio ou estava chovendo, uma situação que reunia todo mundo, né? E a gente ficava escutando isso e gostando, porque tinha sempre um elemento fantástico também de uma aventura, de algo totalmente inesperado, totalmente inusitado, né? E depois a minha descoberta de leitura começa na escola e na biblioteca. Eu frequentava a biblioteca pública da minha cidade. E eu sempre pegava emprestados os livros do Monteiro Lobato. Aquilo era uma grande aventura, porque eu ia para aquele sítio, eu vivia aquelas experiências com pessoas diferentes, com bichos, com plantas, com todo aquele universo fantástico da literatura de Lobato. E autores também contemporâneos deles, né? O Francisco Marins, eu adorava as obras do Francisco Marins. E era sempre uma situação assim que envolvia a personagem, a protagonista, né? Numa coisa assim que tinha uma certa tensão, que tinha um certo medo, mas que aquilo se desenrolava.
Então eram situações em florestas, em ilhas, às vezes ilha. Eu nem conhecia ilha, né? Não tinha ilha onde eu morava, não sabia o que era. Que nem mar, neve, ilha. Eram coisas que eu lia, eram aventuras literárias. E era muito bom ler sobre isso, porque eu vivia aquilo que não existia para mim. Então, eu acho que a ideia da aventura literária, ela também está muito ligada àquilo que você não tem. Você vive aquela falta e aquela falta ela é preenchida, né, entre aspas, com algo do ficcional dessa aventura. Então você começou cedo nas aventuras literárias, né? Quando criancinha ainda. Na sua Sim, opinião, quais são os benefícios de se introduzir as aventuras literárias para crianças quanto mais cedo, assim? quanto mais cedo, melhor, porque quando você embala a criança, quando você embala o bebê, que você está fazendo o bebê dormir ou se acalmar, você está ali também colocando alguma aventura, de certa maneira, naquela cantiga. Né? Você tá na neném, na neném. Então assim, a Cuca vem pegar. A Cuca é uma grande aventura, né? Que é esse monstro? Que ser é esse? Que também cada um constrói na sua cabeça de um jeito. E a criança dorme. A criança dorme ao som do embalo, do ritmo, da musicalidade. Ela não está ligada nos conteúdos ainda. Ela está ligada naquele contorno que você oferece, naquele holding, aquele abraço, colo e a sua voz que vai fazendo um embalo, vai repetindo, vai confirmando ali uma presença, a garantia de uma pessoa que está ali se disponibilizando com afetividade para aquela criança. Então, quanto mais cedo, sabe, Amália, melhor cantando, contando, lendo. E esse movimento da boca, de você olhar para a criança, ele é muito importante, porque a criança também vai te imitar, ela vai tentar reproduzir o que ela está vendo quando ela começa a falar, balbuciar, e depois quando ela já está também falando. Então, tudo isso são aventuras, porque quando você Uhum. brinca com alguma história, você está criando uma aventura literária, né? Você está falando aí de estratégias, né, que podem ser usadas para tornar a leitura, a leitura de aventuras mais envolvente, né? Você falou da música, você falou da voz. Tem outras estratégias também? Tem o corpo, né? O movimento do corpo, esse olhar que você se dirige ao outro, tão necessário no momento em que as pessoas estão muito ligadas às telas. Então, você olhar para a criança, olhar para o adolescente, né? Olhos nos olhos, o adulto olhando o adulto no olho, esse encontro do olhar, ele captura, ele seduz. E o gestual também do corpo, você tentar tonalidades diferentes com a voz, né? Fazer uma voz grossa, né? Ou uma voz fininha e fazer risadas, fazer movimentos que você desperta nessa pessoa um interesse por essa coisa modulada que vai sendo diferenciada ali. É como se você estivesse fazendo uma escultura, né? Você vai ali modelando, modelando, aperta aqui, puxa de cá, tira um pouquinho, põe mais. Você vai trabalhando assim com a voz, com o corpo e com a palavra, né? Que é o grande instrumento que a gente tem. E quando você passa a ler para a criança, para quem está te ouvindo, você também vai lidar com isso, né? Você tem que segurar pela sua voz. Não quer dizer que você tem que ser uma grande atriz, um grande ator, mas que tem que ser uma narradora de histórias, né? Uhum, tem que sentir o que está falando, né? Sim, Com certeza. viver o que você está falando e fazer com que aquela pessoa acredite naquilo que você está contando, né? Uhum. É a E, verossimilhança. A gente, quando escreve, a gente trabalha a verossimilhança no texto ficcional. E quando você lê também, você interpreta aquilo. E claro que no teatro, na dramaturgia, os atores também vivem essa verossimilhança. Eles nos uhum. convencem que eles estão sentindo aquilo, né? Você, Ninfa, é escritora e psicanalista, não é? Como as histórias literárias podem funcionar como jornadas internas para o leitor? É porque as histórias elas sempre nos conectam com o nosso mundo de subjetividade, né? Com o nosso mundo de sentimentos, os nossos silêncios também, as nossas faltas, o mundo desconhecido.
a história sempre te leva a isso, a alguma coisa que você não sabe nomear, que você não coloca em palavras, mas você sente. E quando você está mergulhado numa leitura ou numa escrita de uma história, de uma aventura literária, você vive diferentes papéis, né? E aí, quando está ali em jogo uma narração de histórias, uma leitura de histórias, você vai proporcionar àquelas pessoas que estão te ouvindo, que estão te assistindo, viver isso também, né? Você viver o lugar do outro, esse lugar da alteridade, que você vai conseguir isso, né, na medida em que você respeita e entende que o outro é diferente de você. E na literatura, a gente muda de papéis o tempo todo. Tem hora que você está torcendo por uma personagem, depois você muda de ideia, já está para o lado da outra. Você gosta do narrador, às vezes você não gosta da narradora. Então, esses deslocamentos que a gente vive, eles são muito bons, porque você vai experimentar diferentes papéis e isso vai te conectar com o seu interior, com o seu mais íntimo, né? Que é aquilo que você não conhece totalmente. Ninfa, então a gente pode dizer que existe uma conexão entre a aventura externa dos personagens e os processos psíquicos de quem lê? Sim, existe essa conexão que é criada, né? Que é construída na identificação dos leitores com aqueles personagens. Ou não, mesmo quando você não se identifica, você não gosta de alguma coisa que a personagem tem. E isso se dá de uma maneira, sabe, Amália, muito assim, espontânea. Não é tão assim, é natural, né? Não tem o passo a passo. É uma questão de empatia, de você gostar, se identificar com um personagem ou com uma representação simbólica do personagem, um sentimento, um afeto, um valor, né? Por isso que em algumas histórias aquilo que está colocado ali são metáforas, são representações simbólicas de sentimentos que você pode se identificar ou não. Às vezes você se identifica com o mal, mas não quer dizer que você queira o mal. É porque você está encontrando ali um mal que te traz desconforto e ele está representado ali. Então você está identificada com aquilo, aquilo está sendo bom para você ler sobre aquilo, né? Não se dá assim ao pé da letra, não é uma interpretação, né? Aqui tem dois dedos, aqui também tem dois dedos. Não é assim. É Hum. algo que vai assim de uma forma psíquica e ao mesmo tempo sensível, né? E que você se desloca por diferentes personagens e diferentes identificações. Agora, em muitas aventuras, o personagem principal ele passa por transformações profundas. Esse movimento espelha a jornada psíquica que cada um vive na vida real? Espelha. Espelha porque esse personagem ele é colocado para viver, digamos, várias provas, né? E são as provas e os desafios que a gente vive no nosso dia a dia, né? Quantas vezes não somos o Hércules, né? Com todos aqueles trabalhos que ele tinha que fazer, que na verdade são descobertas que ele vai tendo, né? Em relação à vida, ao tempo, ao trabalho, à força, à justiça, à coragem. Então, são desafios que aparecem e a gente se identifica assim. E é bom que a gente se identifique, né? Porque muitas dessas histórias são clássicas. Eu dei exemplo aqui de um mito, né? Da mitologia grega clássica, mas também podemos dar exemplos de histórias africanas ou histórias, contos maravilhosos da Europa ou até contos folclóricos brasileiros, né? Esses personagens sempre nos impactam, nos afetam e trazem ali uma carga de afetividade, de valores que são universais, que são atemporais. Então, independente do lugar e da época, vai haver sempre alguma identificação. Uhum. Agora, Ninfa, que autores brasileiros não podem faltar na biblioteca, na sua opinião, na biblioteca de quem se interessa por leitura? Bom, eu vou começar assim pelas minhas paixões, né? Lígia Bojunga, que é uma autora que está viva, é a autora mais premiada brasileira, né, da literatura para infâncias e adolescências. Ela tem 23 livros publicados
e recebeu dois grandes prêmios internacionais importantíssimos. E por que que a obra dela é tão consagrada? Porque ela vai lidar com personagens humanos, animais, objetos que estão ali representados neles os sentimentos. O exemplo da bolsa amarela, que é aquela bolsa que a personagem Raquel coloca os desejos dela, né? Os segredos, ela vai guardando ali nos cantinhos dos bolsos os segredinhos, as raivas, as contrariedades, os sonhos, os projetos futuros que ela tinha. Então, aquela bolsa era uma espécie de um diário, né? E de um espaço construído, um espaço assim transicional, né? Onde ela se comunicava, em primeiro lugar, consigo própria e também com o mundo e com enfim, todo o percurso da vida dela, as coisas boas, as coisas ruins. Então, a obra da Lígia, ela tem essa capacidade assim de lidar com aspectos muito atemporais, né? E que são livros que já estão com 50 anos, por exemplo, os colegas já completaram 50 anos. A Angélica completa 50 anos esse ano. A Angélica é a história de uma cegonha e de um porco. O que que tem a ver a cegonha com o porco? Mas eles são dois seres totalmente assim rejeitados, eles vivem muitas inadequações e eles vão se descobrir juntos, né? A Angélica vai desnascer, o Porto vai passar a chamar Porto, ele era porco, e vai chamar Uhum. Porto. Ele percebe que trocando uma letrinha faz toda a diferença na vida dele, porque ele sofria muito bullying. Então, a obra da Lígia Bojunga não pode faltar numa estante, numa biblioteca. Aí eu vou para o Ziraldo, que eu sou muito apaixonada também pelo humor, por todo aquele jeito assim muito descontraído do Ziraldo, né? De dialogar o texto e a ilustração. E aí são vários exemplos: o Menino Maluquinho, o Bichinho da Maçã e tantos outros, a Professora Maluquinha, a, a vovó, enfim, ele tem um universo enorme de livros que não podem faltar. Que inclusive Ah, e viraram peças de teatro, né? Vários. sim, viraram. Lígia Bojunga também alguns viraram. Também. Aí Ana Maria Machado, que é uma autora que está viva. Ana Maria tem mais de 100 livros publicados. Ela foi uma autora importantíssima na década de 70 do século passado, juntamente com a Ruth Rocha, e também com Bartolomeu Campos Queiroz, João Carlos Marinho, Silvio Ortoff, Joel Rufino dos Santos. Essa turma foi importantíssima, porque impactou a nossa literatura para infâncias, né? E ainda Marina Colassante, são muitos, né? São E muitos, são acho que muitos. Que ainda bom que são temos muitos. os ilustradores que são autores também, né? André Neves, Roger Melos, imprescindível que vocês tenham esses autores, livros desses autores nas suas bibliotecas. A gente está falando da literatura nacional, mas a Uhum, gente deve ser, também claro, tem claro. a literatura internacional. Eu Uhum, gosto muito de um autor norte-americano, estadunidense, que é o Maurice Sendak. Ele tinha origem polonesa e ele é considerado um dos maiores ilustradores do mundo. Em 1963, ele publicou Como Vivem os De Onde Vêm os Monstros. uhum. A tradução é essa, De Onde Vêm os Monstros. Virou um filme, mas o filme não corresponde ao livro. É um livro que é um livro-álbum, traduzindo ao pé da letra, que é o Picture Book. E é a história de um menino que se desentende com a mãe, que a mãe briga com ele, e ele então abre uma porta no quarto dele e ele vai viver a grande aventura literária. Que ele vai viajar num barquinho e vai para o lugar onde vivem os monstros. Ele vai ser o rei dos monstros, ele vai comandar tudo. E aí ele vive, vive, aí ele briga com os monstros, ele se desgasta, até que ele começa a sentir uma pontinha de saudade e vai voltando. Demora dias para voltar para casa, dias e dias. Quando ele volta, o prato da janta ainda estava lá quentinho esperando ele. Então, assim, esse autor lida com o tempo, com a fantasia, de um jeito tão maravilhoso, que é um livro que Mágico, todo né? mundo precisa ter. Mágico, é. Você é uma ótima contadora de histórias, Ninfa. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para falar mais sobre a importância das ilustrações
né? Mas nós vamos dar uma pausa nessa nossa conversa. Voltamos depois do intervalo, tá bom? Até já. E agora, para você, um aviso importante. Desde 2007, a Associação Viva e Deixe Viver realiza o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Trazendo ao debate a saúde mental de crianças e adolescentes, o evento tem o objetivo de promover o desenvolvimento cognitivo e emocional e fortalecer a conexão entre educação e psicoeducação. Patrocinado pelo Instituto Helena Floresbal, com realização pela Associação Viva e Deixe Viver, este ano o evento ocorrerá em São Paulo, no dia 18 de outubro. E acompanhe as redes sociais da Viva para mais informações. Acesse o QR Code que aparece na tela e saiba mais sobre este evento. Nós vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já. A melhor história é aquela que se aprende contando. Seja um apoiador da Associação Viva e Deixe Viver. Acreditamos que o poder de uma boa história é capaz de humanizar as áreas da saúde e educação. Acesse o nosso site e venha promover o hábito da leitura, cultura, lúdico e criativo. Colabore com quem promove essas atividades desde 1997. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Voltamos com o programa de entrevistas A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Nós estamos conversando hoje com a escritora e psicanalista Ninfa Parreiras sobre aventuras literárias. Ninfa, você estava falando de alguns ilustradores. Conta pra gente qual o papel das ilustrações em livros de aventura para crianças. Então, a ilustração ela é uma linguagem. E ela tem uma função muito importante num livro ilustrado para crianças. Ela tem o mesmo peso que o texto, né? Muitas vezes ela está ali ocupando o espaço, fazendo às vezes de alguma coisa que não está no texto ou que está subentendida nas entrelinhas do texto. Então a ilustração ela não vai simplesmente repetir o que está no texto, né? O texto falou: o mar hoje está azul, a ilustração é azul. Apareceu uma baleia marrom, aí a baleia marrom. Senão, não tem, a criança não se liga nisso, fica como se fosse uma legenda, né? A ilustração, ela tem que ilustrar, ela tem que trazer algo a mais, que nem a própria palavra diz, lustrar, dar brilho, contribuir com um outro elemento a mais. Então, para isso, quando se faz o livro, é muito importante que o editor, a editora, ele consiga fazer essa conversa entre o texto e a ilustração, caso o autor e o ilustrador ali, o escritor, né, e o ilustrador não fizeram essa conversa de você colocar aquilo que é essencial. É como se a ilustração e o texto se casassem. E ali eles fazem uma relação que funciona, um encontro que funciona, né? E quando a criança vê que a ilustração traz elementos que não estão no texto, é importantíssimo. Eu vou dar o exemplo de um livro meu que o André Neves ilustrou. Esse livro, Dona Ana e Titonho, que é a história de um casal de catadores. E essas duas páginas aqui, por exemplo, elas mostram várias brincadeiras das crianças. Então, não precisaria estar aqui o texto. Se está mostrando que as crianças estão brincando de telefone sem fio, né, de catavento, não precisa que você coloque isso no texto. E, na verdade, foi um processo que nós, antes de fazer o livro, combinamos, que tinha texto, depois o texto saiu para entrar a ilustração. Então, quando tem alguma coisa além, ela tá contribuindo como uma linguagem, né? Uhum. Eu acho E que aí, esse encontro ele é importante.
E aí entra a participação da criança, né? Vendo essa ilustração, ela começa a interagir melhor com a história, né? A Sim, falar, ah, agora está tendo essa brincadeira, ah, ele, né? Então é interessante esse processo dessa interação, né? A criança que se coloca dentro dessa aventura. sim. Foi bom você falar isso, sabe, Amália, porque o autor Bartolomeu Campos Queiroz, ele dizia que cada livro tem um terceiro texto, entendendo o texto como uma leitura. E esse terceiro texto é construído por cada leitor. Então, a criança, quando ela lê ou quando ela escuta aquela história que você está contando, ela está construindo o terceiro, né? Primeiro foi o que o escritor fez, o segundo é o que está aqui publicado, né? Está aqui. E o terceiro é o que vai ser escutado, vai ser lido, porque você entra também com a sua experiência, com a sua bagagem, com as suas memórias, com a sua interpretação, com as suas identificações, né? Uhum. Você integra a equipe do Museu Bartolomeu Campos de Queiroz, não é? Desse escritor mineiro, considerado aí um dos principais autores da literatura infanto-juvenil brasileira, defensor, ativista da leitura no país. Ele foi o idealizador do movimento por um Brasil literário, inclusive participou dele ativamente. Né? Na sua opinião, o Bartolomeu Campos de Queiroz, ele sempre teve um olhar de educador? Sempre. Desde que Bartolomeu começa a escrever na década de 70, né? 1972, ele publica o primeiro livro e ele já tinha esse olhar. É um olhar também de cuidado, de observador, porque eu acho que é importante que o educador, o professor, o contador de histórias seja um observador, saiba escutar, né? Saiba olhar e também ah, abraçar aquilo como uma experiência, não é só chegar com o que você sabe. E Bartolomeu tinha esse cuidado, ele era um grande escutador de histórias também. Tinha uma época que ele dizia que ele gostava mais de escutar do que falar, mais de ler do que escrever. Ele falava muito isso, acho até que ele falava assim no sentido de mostrar para as pessoas que estavam escutando ele, né, que eram prioritariamente professores, contadores de histórias, como é importante a gente exercitar a nossa escuta e o nosso olhar. Agora vamos falar um pouquinho da ninfa como psicanalista. Como a psicanálise influenciou a sua escrita e o modo como você enxerga as histórias que escreve ou lê? A psicanálise ela trouxe para mim essa possibilidade da escuta, né? Cada vez mais assim, de escutar e não necessariamente ter que falar, né? De silenciar, porque eu acho que é a partir do silêncio que a gente escreve. Então, a experiência de estudar, de ler a psicanálise, de ler toda a obra do Freud e autores contemporâneos dele, e autores agora do nosso tempo também, autoras, né, que são psicanalistas, tudo isso acho que me colocou muito em contato assim com os afetos, com o brincar. Eu sou muito ligada à psicanálise do brincar, que é a psicanálise do Winnicott, né, do inglês. E aquilo de você sentir com o outro. Quando você escreve, você também tem que sentir com o outro, porque você vai sentir com o personagem, com a personagem ou com a narradora. E a psicanálise fala muito para a gente disso, de você sentir com. Não é sentir para nem sentir de, é com. E acho que isso tudo impactou muito naquilo que eu escrevia. Eu fiquei muito tempo, sabe, Amália, escrevendo, guardando, escrevendo e guardando. Quando eu comecei a ler, a primeira vez eu li um texto para o meu analista, na época eu fazia análise, e levei, eu ainda usava o divã, deitava no divã. Naquele dia eu me lembro que eu sentei, tomei até um susto quando eu olhei o rosto dele, que eu nem ficava olhando o rosto, né? E contei a história e chorei, e foi muito bom ouvir o que ele estava falando, né? Acho que eu me senti autorizada, entre aspas. Então, a experiência da psicanálise, ela vai fazer muito com que eu dê um passo atrás e pense, epa, vamos ouvir essa pessoa, vamos entender quem é esse personagem que está batendo na minha porta, que quer existir. Quem é ele, né? Ou quem é ela? E Uhum. em relação à linguagem poética também, que é uma linguagem muito metafórica, muito simbólica. Às vezes vem assim uma palavra e fica pairando, pairando, aí eu escrevo, depois eu trabalho com aquilo,
devagar eu vou mexendo, burilando o texto. Então, hoje eu não consigo separar a ninfa professora da ninfa psicanalista. É uma coisa muito misturada com a outra. Uma dobradinha que deu super certo. É, Agora, Ninfa, na literatura para crianças, a aventura muitas vezes acontece em cenários fantásticos. Que papel simbólico essas aventuras cumprem na formação emocional e psíquica da criança? justamente porque transportam a criança para um universo que para ela não é usual, que é o universo do fantástico, da fantasia. Vamos tomar como exemplo Alice no País das Maravilhas. Quando ela entra naquele lugar e ela fica muito pequena e ela fica muito grande, tem uma hora que as pernas dela saem pelas janelas daquela casinha, ou fica pequenininha, não consegue pegar a chave. Ela vai viver tudo isso que está muito ligado também ao processo de crescimento dela, não só crescimento físico do corpo, né? Mas o crescimento das experiências, o crescimento das emoções, não no sentido de que a gente vai crescendo tudo, mas que a gente vai ampliando, né, a nossa experiência, a nossa vivência. Então, esses universos, esses territórios mágicos, fantásticos, eles são muito importantes para a criança, que é uma maneira dela extravasar sentimentos que às vezes são sentimentos persecutórios, são sentimentos ruins. E quando ela vive aquilo num outro personagem, num outro lugar, aquilo é muito libertador, né? É muito bom para ela. Então a criança realmente ela precisa desse território do fantástico, da magia. Isso aí a reconecta com ela mesma, com as Uhum. origens dela. E é uma coisa terapêutica, não tem como dizer diferente, é terapêutica. Na sua experiência, Ninfa, como escritora e psicanalista, como você vê as aventuras literárias que abordam temas como amizade e coragem? Que importância esses valores têm nas histórias e na formação subjetiva dos leitores, especialmente os mais jovens? Eu acho importantíssimo porque a amizade é alguma coisa necessária para a criança. Muitas vezes a criança é filha única e ela não tem essa experiência, vai para a escola, volta para casa e não convive socialmente. Eu escuto muito isso na minha clínica, não convive socialmente com outras crianças sem ser na escola. E a amizade precisa ser cultivada no interior da família também. A amizade entre os pares aí, né, da criança com os pais, com a família, com tios, com irmãos. A gente precisa cultivar isso no sentido de encorajar cada vez mais as crianças a respeitarem os outros. Porque eu acho que essa coragem tem que ser uma coragem no sentido da gente também segurar nossos impulsos, né? Segurar nossas ansiedades. Então, assim, encorajar nesse sentido. Eu acho que as histórias que trazem esses valores da amizade e da coragem, elas são, elas consolidam uma infância estruturada, né? Uma infância que está vivendo aquilo com muita intensidade. Eu não consigo me imaginar sem amigos, sem amigas, né? E eu sou uma pessoa de muita coragem, claro que eu tenho medos também, mas eu sou de me lançar muito assim. E eu acho que a literatura me ajuda, porque a gente está sempre vendo desafios. Os personagens têm muitos desafios, e aí a gente precisa de encorpar, de vestir essa coragem de um jeito assim, né? Bem consolidado, bem robusta, né? Uhum. Você acha que é preciso deixar a criança viver a sua infância com seus medos, suas inseguranças, suas fantasias? Sim. Acho que o diálogo é muito importante, mas a gente não tem como banir o medo, a insegurança, a ansiedade. Isso a gente não vai conseguir banir. A gente não pode negar isso, né? Nem fazer de conta que não existe. Isso não é bom. Escutar esse medo. É medo de quê?
né? É um medo ligado ao tempo, à chuva, é um medo do monstro. O que que esse monstro está representando? O que que a chuva está representando? É medo de ladrão? É medo de ter fome? É medo de ficar sem a mãe? Então, é você também tentar entender qual a representação desse medo naquele momento da vida da criança, porque sempre vamos ter medo. E o medo também ele é bom, porque ele também nos segura um pouco, porque se a gente não tiver medo, a gente se lança em tudo. Aí a aventura é bater na testa o tempo todo, né? Então eu acho que a gente precisa acolher esse medo, escutar, tentar sentir com a criança o que que esse medo representa, a insegurança, a angústia dela e ajudá-la, né? A vencer isso. Agora depois vem o medo de outra coisa, e é assim a vida. Você consegue superar uma coisa e vem outra, né? Uhum. Agora, como incentivar as crianças a escreverem suas próprias aventuras? Isso é muito importante, né? A criança registrar os sentimentos dela. Eu acho que a escrita de diário é uma escrita boa, que pode ser resgatada, né, pela família, pela escola também. A criança ter os caderninhos dela, essa relação com o papel, a relação com o caderninho, com o lápis, com a caneta, é uma materialização que você tem a possibilidade de colocar ali seus sentimentos. O que que você quer fazer? Que lugares você gostaria de visitar? Que coisas você gostaria de arrumar no seu quarto? Que receitas você gostaria de experimentar? Então, eu acho que essa experiência da escrita, ela começa assim, como alguma coisa íntima, né? De lista, de registros, ou então o que que você não quer esquecer e você quer anotar. E aos poucos isso vai se transformando numa escrita mais encorpada que fala de você, que você é você com você. E que se você gostar de escrever, né, de uma forma ficcional, você vai continuar escrevendo e faz muito bem escrever poesia, escrever diário. Eu escuto isso de pessoas que não são escritoras profissionais e elas gostam e se sentem bem. É a escrita terapêutica, né? Então, eu Uhum. acho que a gente precisa sim incentivar as crianças, num primeiro momento, com registros de pequenos desenhos, de letras, e depois isso passa para palavras, para expressões, frases, até chegar em alguma coisa mais arrumada, assim, né? Num parágrafo ou um poema. Com a Maré e o Sonho, Ninfa, é um dos seus contos. E a personagem da história é uma menina observadora, que admirava os cocos e sonhava com o mar. Quais as mensagens desse conto que você quis passar? Então, essa história é uma história que fala de observação, como você bem disse, né? E de um estranhamento. Eu acho que o estranhamento ele também está muito presente na literatura, assim como na nossa vida. E para quem nunca viu um coco verde, pegar um coco é uma coisa assim incrível, porque é uma esfera enorme, é pesada e ele vai perdendo a cor, mudando de cor, perdendo volume, mudando o cheiro. Então, ali você vive uma grande metamorfose. E a criança está vivendo metamorfoses o tempo todo. O tempo todo ela está mudando o corpo, mudando a voz, mudando o cabelo, ela está em crescimento, né? Então, essa história, acho até que eu estou com ela aqui, ela fala disso, dessas mudanças, dessas metamorfoses que acontecem com o coco e, na verdade, acontecem com a própria criança, né? Ela se deparar com o coco, imaginar também isso lá em cima, na palmeira, né? As ilustrações mostram. E essa surpresa, esse olhar assim que surpreende, que ela está tomando banho com o coco na banheira. As É uma ilustrações são história que lindas vai. desse livro, né? Oi? As ilustrações são lindas, casam bem com o texto. São. O André Neves também. Olha, lindo. Com a Maré e o Sonho. Agora, Ninfa, você lida muito com contos, mas também com poesia, né? E outros tipos de narrativa. Como esses gêneros literários conversam com a psicanálise? Bem, a poesia e a ficção, eles estão muito próximos à psicanálise, porque eles vão lidar com esse elemento do inconsciente, daquilo que você não sabe tudo, não está tudo ali.
Não está tudo dito. Esse conto mesmo que eu mostrei, a gente está aqui falando já de um modo meio interpretativo, né? Isso não está tudo dito, mas está intuído, está subentendido, está ali nas entrelinhas. Então, a poesia e a ficção, principalmente o conto e o romance, eles estão muito ligados à psicanálise, a essa perspectiva da psicanálise de trazer para a gente a possibilidade da gente conhecer alguma coisa do inconsciente, que escapole, por exemplo, nos sonhos, que escapole nos atos falhos, né? E que estão ali trabalhados na literatura, em forma de metáforas, de metonímias. O sonho é cheio de representações simbólicas, que são metáforas, e deslocamentos, que são as metonímias, né? Você sonha com alguém que não tem nada a ver com aquele lugar, mas que você deslocou para ali. Claro que você deslocou de uma maneira inconsciente, sem planejar, né? Então, acho que, olhando dessa maneira, a literatura conversa muito bem com a psicanálise. E outro livro da sua autoria é Coisas que Chegam, Coisas que Partem. Poemas que remetem ao universo infantil e falam uma língua comum a todos nós, a dos sentimentos. Fala um pouquinho desse livro para gente. Esse livro traz muito assim situações que as crianças vivem quando elas perdem, por exemplo, um amigo que sai da turma, um vizinho que muda de cidade, um gato que desaparece, né? Ou o sol que vai embora, que é uma coisa que parte, né? Ou a própria partida de futebol. E coisas que chegam também, surpresa, aniversário, dia da vacina. Então, tem coisas muito legais e tem coisas também que trazem algum tipo de desconforto, né? Ou o próprio Natal, né? Eu falei do aniversário também. Então, assim, é esse universo da criança, dela lidar com as coisas que nascem, que chegam e as coisas que vão embora e que se separam dela e que ela não escolheu aquilo e muitas vezes ela fica sem entender. Eu costumo ir em creches, em escolas de crianças pequenas e elas falam para mim: ah, meu sapatinho não serve mais em mim. Não queria ficar sem ele. Então, ela está ali representando naquele sapatinho alguma coisa que ela não quer perder. Não necessariamente é o próprio sapatinho, né? Mas tem ali alguma coisa, né? Então, acho que a criança lida o tempo todo com isso. Ninfa, eu peço licença para mais uma pausa nessa nossa conversa. Nós voltamos já já depois do intervalo, tá bom? A Associação Vive e Deixe Viver é uma organização que, desde 1997, desenvolve o seu trabalho em quatro frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. A Domingueira de Histórias é o seu encontro com a magia e a fantasia. Os nossos contadores de estados diferentes do Brasil reúnem-se para compartilhar boas histórias para você ouvir em família e com os amigos. A nossa programação acontece em todo quarto domingo do mês, em nosso canal do YouTube, Associação Viva, às 10 horas da manhã. Vem conferir! E agora é hora de dar tchau. Voltamos para o bloco final da nossa entrevista com a escritora e psicanalista Ninfa Parreiras, que também é professora de literatura e de criação literária. Ninfa, você é professora na Estação das Letras, no Rio de Janeiro, faz parte da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Sua obra, Donana e Titonho, finalista do Prêmio Jabuti, foi selecionada para o catálogo White Heavens da Biblioteca da Juventude de Munique, Alemanha, e integra o Clube da Leitura dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em língua portuguesa, capítulo Brasil, em português e inglês, dentre 175 títulos selecionados. Ou seja, ninguém melhor que você para responder esta pergunta.
Como os livros de aventura podem complementar a educação escolar? Os livros de aventura, Amália, eles são possibilidades da criança ampliar os horizontes dela, tomar contato com sentimentos dela e sentimentos dos outros, e conhecer coisas que ela não conhece, mas que ela vai viver sentada na cadeira, ou no sofá, ou na poltrona, ou no tapete, no tatame, ali ouvindo pessoas que estão compartilhando uma história com ela. Então, essas histórias de aventura, elas têm tudo a contribuir para a construção psíquica da criança, né? Para a consolidação da identidade dela, para um ganho também de uma autoestima que é positiva, que acredita, que está aí para viver com uma forma intensa, brincar, ser criança, né? Acho que as histórias de aventura trazem essa possibilidade da criança ser criança. E como os pais, professores e mediadores podem ajudar as crianças a se lançarem nessa aventura literária sem medo, mesmo que os livros tragam temas desafiadores ou complexos? Lendo com as crianças. Ler com é tudo que a criança precisa, porque se a criança tiver uma dúvida, ficar insegura com alguma coisa, o adulto vai saber. Então, você pode ler para a criança se ela ainda não tem um domínio do letramento, né, literário, se ela não tem competência ainda para ler sozinha. Você lê para ela e ela vai sempre fazer alguma pergunta, uma curiosidade, um comentário, e ali você até fica conhecendo mais essa criança. Se é a família, vai conhecer mais esse filho, e se é a professora, vai conhecer mais esse aluno, essa aluna, né? Se é um contador de histórias, vai conhecer essa espectadora. Então, acho que a maneira da gente conhecer o outro é compartilhando histórias, lendo para, lendo com, lendo junto. E em algum momento também você oferece para a criança. Ela pode ler para você também, né? Até para Uhum. você ver essa maneira dela se colocar diante de cada pausa, diante de cada surpresa que a história traz. As histórias de aventuras, elas são formadoras, né, da infância de cada uma, inclusive da nossa infância, que continua dentro de nós, né? Uhum. Então é importante que essas aventuras literárias sejam uma atividade em família, muitas vezes. Isso é muito importante resgatar esse momento que você olha nos olhos, que você vê, né, a testa se encher de ruguinha, de suor, de emoção, que você sente ali o movimento das mãos, que você sente o coração às vezes bater mais forte, ou os olhos abrirem mais, brilharem. Esses movimentos são importantíssimos para a criança, para a autoconfiança dela e até para que ela possa ter dúvidas, né? Uhum. Fazer suas perguntas, seus questionamentos. E tem novidades por aí, Ninfa? Algum livro novo saindo do forno, projetos novos? Tenho sim. Vou começar falando desse Cabra Cega das Cores. Ele acabou de receber uma edição em braille, Olha. feita pelo Instituto Benjamin Constant, que é um instituto federal que tem a sede aqui no Rio de Janeiro, né? Eu não tenho o livro em braille ainda, mas já tive a oportunidade de manusear esse livro na FLIS, na Festa Literária de Santa Teresa, que aconteceu aqui no Rio, e eu sou curadora. Então, é um livro que fala de uma avó que está perdendo a visão e agora ele está em braille. E essa avó começa a brincar com as cores, com os legumes, as verduras, as frutas. Eu tenho aqui um em braille que é lá no alto. Esse foi feito lá no Rio Grande do Sul. Eu gosto muito, né, de mostrar para as crianças quando eu vou em escolas, em bibliotecas, e elas passam a mão e sentem essa textura, né, do Uhum. braille, assim, de Do como que é Braille. o desafio para quem precisa dessa linguagem para ler. Importante falar isso para as crianças, né? Porque os idosos mesmo, muitas avós e avós acabam perdendo a visão ou tendo dificuldade em ler e tal. Então é interessante já desde cedo colocar a criança a par disso que faz parte da vida, né? Sim. Importante. Importante.
A outra novidade é que vai ter um festival de leitura de literatura infantil juvenil em Moçambique, na Beira. Esse festival conta com a curadoria do Dani Wambiri, que é um autor moçambicano, e já vai ser a terceira vez que eu participo. Eu adoraria ir lá, como não é Uhum. possível, eu participo de modo online. As crianças chegam, né, e eu interajo com elas. E para facilitar, para que elas possam conhecer meus livros, já tentei mandar os livros para lá, mas infelizmente eles não têm um sistema de correio como nós temos. Então, eu já tive recusa de várias maneiras. E aí agora eu resolvi mandar as histórias curtas em PDF, e são histórias de aventuras, né? A Alice Parreiras, que é minha filha, ela fez essas ilustrações. Essa aqui é da Agora é com você, essa onça. Que linda Esse isso. aqui é do banho de coatis, que é o banho no bosque, os coatis tomando banho usando o shampoo, o sabonete que encontraram. Essa é uma aranha que está muito, assim, cansada, de saco cheio de morar no Sudeste e resolve se mudar para o Nordeste. E aqui é a pata azul, que é uma pata cantora. Então, ela, minha filha ilustrou e eu coloquei em cada história, que é uma história pequena, essa ilustração, e as crianças já estão com esse material lá na beira, lá em Moçambique, para lerem e virem interagir comigo. A primeira vez foi muito interessante, porque elas me perguntaram que bicho que eu tinha encontrado antes de estar com elas, né, na live. Isso ainda era a pandemia. E aí eu não tinha o que dizer. Eu falei passarinho, pombo, e elas me contando que tinham atravessado uma área de savana e tinham encontrado elefante, né? Aí dessa vez eu caprichei nos bichos e queria também mostrar bicho brasileiro, né? Assim que a onça Tá. pintada, eu gosto demais da onça, morro de medo, mas gosto demais. E essa história da onça, eu misturei coisas que eu ouvia do meu pai, eu ia muito no mato com meu pai, e ouvi recentemente de um amigo também que já cruzou com uma onça por aí. E a gente andou falando do olhar aqui, né, Amália? E Uhum. esse encontro com a onça, ele tem muito a ver com esse olhar, assim, esse olhar que você congela e tipo assim, e agora? Né? A história chama E agora, dona onça? É a fala do personagem, quando ele tem que enfrentar a onça. E agora é com ela, né? O que que vai acontecer, né? Então eu trouxe esses exemplos aí que estão indo para Moçambique e eu gosto demais de participar desse projeto. Meu sonho é ir lá um dia, nesse festival literário que sempre acontece em junho. Bom, Você tem tem mais uma novidade, dá a tempo? outra? Olha, dá, claro. Esse é Contos a Lápis. É um livro feito a muitas mãos, né? Eu sou organizadora e participo com um conto também, a partir de ilustrações do André Neves. São ilustrações que ele fez em preto e branco e a Teca Galvão bordou. E cada pessoa escolheu uma ilustração. Aqui, reparem, é um corpo e esse peixinho. É um corpo que é Uhum, aquário, o peixinho está no aquário, né? uhum, E cada pessoa escolheu uma ilustração para fazer um conto. A Tatiana Caus, ela é encadernadora e ela que fez esse projeto da encadernação. E o livro está sendo todo costurado à mão, é uma costura japonesa essa, né? Desses três pontos diferentes. E cada exemplar ele é numerado à mão. Esse é o exemplar 52. Então, são livros muito assim especiais. Cada um especiais. é único. Ninguém vai ter esse exemplar 52. Que É interessante esse Contos da projeto. Lá e tem 14 autoras, né? Ah, e contou também com o design do Márcio Araújo. Eu tive muita alegria de fazer esse trabalho, que demorou muito tempo, né? E todas as autoras são mulheres e são histórias diferentes, são histórias de aventuras também, porque essas ilustrações elas trazem corpos de alguma maneira e que Uhum. inspiram, né, cada uma a fazer a sua história. Para isso, você também tem um blog, né? Tenho também um blog. O blog eu É, estou sempre alimentando com poema, com conto curto.
blog da Ninfa, o Ninfa Parreiras Blogspot, né? E Uhum. eu tenho um canal também no YouTube, Ninfa Parreiras, que eu costumo recomendar livros, fazer tipo uma resenha, né, oral, de livros que eu li, gostei, ou de livros que eu recebi, estou recomendando. Então, eu gosto de trabalhar também nessas diferentes áreas, assim, com essas diferentes ferramentas, que eu acho que é uma maneira da gente se comunicar com o mundo, né? Acho que é Ninfa, isso. você não para, né? Está sempre a mil por hora, novos projetos. Parabéns aí pelos novos projetos, Obrigada, Amália. por esses novos livros que estão saindo do forno. Muito obrigada pela entrevista. Adorei conversar mais uma vez com você. Eu também Obrigada. gostei muito, agradeço, parabenizo a Associação Viva e Deixa Viver e todos esses projetos que vocês desenvolvem que são maravilhosos. Muito obrigada. Obrigada, Ninfa. E para aprofundar a sua jornada no universo das aventuras literárias, aqui vão algumas dicas de livros. O Saci, de Monteiro Lobato, A Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga, e O Escaravelho do Diabo, de Lúcia Machado de Almeida. Os nossos agradecimentos a você também, que nos acompanhou até aqui, e um agradecimento especial ao Instituto Helena Floresbal, patrocinador do 18º Workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, do qual essa entrevista faz parte, com realização pela Associação Viva e Deixe Viver. Uma boa noite e muito obrigada pela atenção.